Fala galera, bom, aqui nessa aula eu vou estar mostrando o processo básico de criação de personagem em mangá. Aqui em 5 passos, em 5 exemplos que eu coloquei aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, eu vou estar demonstrando tanto como o esboço quanto os detalhes e as proporções do olho, dos olhos, nariz e boca. A ideia é que o esboço final ele se torne este aqui, ó. Vocês podem ver a orelha, o pescoço, tudo mais. Eu não detalhei, ó, ele está apenas em esboço. Assim como a gente já esboçou diversos personagens nas aulas do curso presencial, eu fiz aqui, ó, o esboço dele. Como eu comecei aqui, primeiro passo. Todo aquele processo do esboço, ó, o círculo, a linha do rosto, a linha dos olhos, são muito importantes, pessoal. Então, ó, sigam essa ordem. Façam um círculo, a linha do rosto e em seguida a linha dos olhos. Aqui embaixo eu coloquei a linha do maxilar. Só para o desenho ficar simétrico e a gente não se perder. Ó, aqui do lado do rosto eu fiz 2 linhas retas. E aqui do maxilar eu fiz 2 linhas retas também. Vocês podem ver. No segundo passo eu fiz o crânio do personagem. Vocês podem ver aqui, esse é o crânio. No terceiro passo eu fiz o crânio, o pescoço, o trapézio e acrescentei a orelha. O que é importante a gente notar aqui, a orelha é na altura dos olhos, é na linha dos olhos. Vocês podem enxergar aqui, ó, eu coloquei a orelha na linha dos olhos. E no quarto passo eu detalhei a orelha, os olhos, o nariz e a boca. O que é importante se ressaltar aqui, aquele detalhe da orelha na linha dos olhos, o nariz na altura do final da orelha aqui, como se eu traçasse uma linha reta aqui, ó, se vocês podem ver, tracei uma linha reta aqui e coloquei o nariz aqui, nessa altura. A boca na altura do maxilar, eu tracei uma linha aqui e fiz a boca. O lance dos olhos é assim, ó, a distância entre 2 olhos é 1 olho, ou seja, se eu colocar aqui a lapiseira e medir essa altura aqui, ó, e colocar aqui, vai ser exatamente 1 olho. Então, antes de fazer o olho, eu marquei onde cada olho vai ficar e respeitei esse espaço entre os 2 olhos. Show? E o último passo é esse aqui. Eu fiz as curvas aqui do esboço no rosto dele, não mais aquele esboço reto, mas sim as curvas. Finalizei os olhos dele e completei com o cabelo. Vocês podem reparar aqui, ó, tem ainda detalhe de esboço. Show? Mas a ideia no final é a gente apagar todo o detalhe do esboço e só deixar o rosto do personagem. Todos esses detalhes que eu falei para vocês, como a altura do olho, a altura do nariz, a altura da boca, são proporções que nós temos no nosso rosto. São muito importantes. A gente tem que respeitar isso, independente de qual estilo a gente esteja desenhando, seja mangá ou HQ, é sempre importante a gente preservar essas proporções. Tá ok? Aqui, ó, mais uma vez. O esboço do personagem feito e cada passo. Show de bola? Agora, eu coloquei uma outra posição de rosto, que é a posição de lado do personagem. Ele não está de perfil, ele ainda é de lado. São posições iniciais. Aqui é o esboço finalizado e cada passo, dividido em 5 passos. Vamos lá. Primeiro passo, o mesmo esquema, o círculo, a linha do rosto e a linha dos olhos. Só que aqui tem um diferencial. Essa posição aqui é uma posição mais difícil. Por quê? Na linha do maxilar dela, eu coloquei aqui e tem uma outra linha aqui embaixo. Porque quando nós viramos nosso rosto de lado, uma parte do nosso maxilar fica um pouco maior. Vocês podem ver, essa parte aqui é maior e essa outra aqui, ó, é menor. Então tem 2 linhas aqui que eu fiz, vocês podem enxergar. Coloquei 2 linhas. Show de bola?
Próximo passo vai ser completar o crânio do personagem aqui, ó. Assim como naquela primeira posição, eu completei o crânio dele. Vocês podem ver de lado e comparar aqui, ó, o esboço inicial e o crânio dele. No terceiro passo, eu completei a orelha e coloquei o pescoço e o trapézio dele. Como vocês podem perceber aqui, ó, a orelha, uma orelha vai ficar maior que a outra. Essa orelha aqui, por essa posição, ela vai ficar mais completa, enquanto essa orelha aqui, ela vai ficar cortadinha aqui. Mesmo esquema do pescoço. Um pescoço vai estar próximo dessa ponta aqui do queixo, enquanto o outro vai estar afastado. Vocês podem enxergar aqui. Show? O quarto passo vai ser o mesmo lance dos olhos, respeitando aquela altura ali da orelha, os olhos na altura da orelha, a boca na altura do maxilar, mas só tem um único segredo aqui, ó. Um olho vai ficar maior que o outro, porque o personagem está de lado, então um olho vai ficar desse tamanho aqui, enquanto o olho vai ficar um pouco maior que esse, porque esse lado aqui do rosto dele é o lado que mais predomina, enquanto que esse daqui está um pouco escondido. E no quinto passo, isso fica bem exemplificado, ó. Vocês podem reparar, ó, um olho aqui maior que o outro. Nariz na altura desse queixo aqui, como se a gente traçasse uma linha reta aqui, ó. Tá vendo? Uma linha reta. A linha do nariz e a linha da boca. Aqui está o nosso personagem. E pessoal, essas são as duas posições de personagens que eu quero que vocês pratiquem, porque são muito importantes. Quando a gente está assim, sem ideia para criar um personagem, a gente usar esses métodos, a gente consegue se achar no nosso desenho e criar o personagem que conforme o nosso gosto. O que é importante ressaltar aqui? Por que eu gosto de fazer esses exemplos aqui, ó, de esboço bem retos, linhas retas assim? Porque quando você cria um personagem, você tem que reproduzir o personagem várias vezes. Então você tem que criar um mapa na sua mente de como você cria o seu personagem. Não adianta nada a gente fazer um personagem no final bonito assim, gastar diversos tempos assim detalhando o personagem, para chegar no final a gente não conseguir reproduzir ele de novo. Então é importante a gente fazer passo a passo de nossos personagens para chegar no produto final. Show de bola?